Sexoterapia, para quem gosta de falar, para quem gosta de fazer e até para quem não gosta. Quantas vezes você, pessoa comprometida ouvinte do Sexoterapia, fez sexo essa semana? Se foi menos do que gostaria, o que tem te impedido de transar mais? Desejo, compromissos, falta de tesão ou de tempo, ou quem sabe todas as opções anteriores? A regra do consentimento é clara: quando um não quer, dois ou mais não transam, tá bom, gente? Bem-vindos, bem-vindas e bem-vindos a mais uma temporada e mais um episódio do Sexoterapia, esse espaço criado por UOL Universa para falar de sexo e relacionamento. Chegamos à 10ª temporada, falando dos dilemas mais ouvidos no consultório de muitos psicólogos, sexólogos e terapeutas de casais, mas principalmente dela, que podia manter um score da vida sexual de muita gente, mas porque sabe ser discreta, não faz isso. Então é mesmo, Ana Canosa? Oi, querida Bárbara, olá a todos os ouvintes. Pois é, mas eu vou dizer, eu arrisco dizer que diferença de ritmo sexual é, de fato, o grande dilema, porque, gente, vamos combinar que é muita ingenuidade nossa achar que todo mundo vai ter o mesmo ritmo? Tem, né? Eu acho que é um pouco romântico, né? tesão na mesma hora. A gente sabe que a sexualidade ela tem inúmeras dimensões, vários fatores, né, que interferem, fisiológicos, psicológicos. Não tem como a gente ter o mesmo ritmo. Agora, eu ainda sou daquelas que acho legal quando você tem uma pessoa de ritmo diferente. Acho importante olhar para esse lado, porque ela te inspira, ela pode te instigar, cada um ali naquele momento. Eu acho que a gente tem que pensar por essa via. E Ana, quando se fala de sexo, quantidade vale mesmo tanto quanto qualidade? Olha só, eu arriscaria dizer que a frequência é importante, as duas coisas são importantes, tanto a frequência quanto a qualidade, porque a frequência, ela ajuda também a alimentar o corpo. Eu li recentemente uma pesquisa que falava sobre o quanto que a gente tinha de melhora no humor e no propósito de vida pós-sexo. E eles descobriram que, se você tem uma relação, que você tem um orgasmo, esse sentido hormonal, dopamina, ocitocina, ele segue por um dia. Então, você fica mais bem-humorado e assim, a vida é demais. Se o sexo tem qualidade, esse sentimento, essa coisa do bom humor, perdurava por 2 dias. Então, isso significa que a qualidade é extremamente importante. Então, a frequência é importante para algum alimento do corpo. Mas, ainda a qualidade é mais importante do que a frequência. Tem várias pesquisas que mostram isso, eu acabei de ler uma também que fez uma pesquisa com 168 casais heterossexuais, no caso, em que eles perceberam que quando eles faziam a correlação entre satisfação sexual e frequência, satisfação sexual e qualidade, ganhou satisfação sexual e qualidade. Ou seja, a percepção de que a minha vida sexual é boa, aí eu estou falando no amplo, porque lembrando que vida sexual não é só genitalidade e penetração. Né? Tem a coisa da intimidade amorosa, que faz você se sentir desejado e amado, mesmo que você não faça uma relação com penetração e nem que faça outra coisa. Então, isso faz a pessoa se sentir mais feliz e satisfeita do que só a frequência. Muito bom. Nossa convidada de hoje é uma querida jornalista, também colunista aqui de Universa, como a Ana Canosa, é a Mariana Couto. A Mari é jornalista, idealizadora e repórter também, comentarista do site Papo de Mãe, comentarista do Bem-Estar na TV Globo, consultora no Instituto Maria da Penha, mentora de curso de jornalista na Universidade da Colômbia, é chiquérrima. Mas, como eu gosto de sempre lembrar aqui no Sexoterapia, o status de relacionamento também importa. A Mari é casada e tem 3 filhos e 2 cachorros. A conta tá certa ainda? Quando eu chamei a Mari para fazer esse programa, ela me disse uma frase que eu amei e eu já coloquei aqui para a gente comentar ela, que ela falou que ela brinca com as amigas, com as mulheres que ela fala ao longo desses anos no Papo de Mãe, que na adolescência a gente faz sexo escondido dos pais. E aí depois, na vida adulta, a gente faz sexo escondido dos filhos. E com essa casa cheia de filhos e cachorros e tudo mais, como é que a gente faz para driblar tudo isso, hein, Mari? Bem-vinda, obrigada por estar aqui com a gente.
Nossa, obrigada a vocês pelo convite, por esse papo tão gostoso e tão necessário, né? As pessoas falam tão pouco de sexo, que bom que a gente tem esse espaço aqui para falar e dessa maneira tão legal, né? Agora, essa história de sexo com tantos filhos e cachorros em casa, eu falo que você aprende a fazer no mudo também, né? É aquele sexo em silêncio. Vai criando técnicas e táticas para conseguir driblar, né? Também estava me falando, né, Mari, que teve um desafio para ti, na verdade, porque teu marido é o teu segundo casamento, né? E aí, quando tu chegou nesse segundo casamento, tu já chegou com filhos pequenos. Eu imagino que esse é um processo também para muitas mulheres que estão nos ouvindo, que é um processo também da gente se achar depois da separação. A Ana fala muito sobre isso nos programas, de voltar a ter uma relação com uma outra pessoa, e aí com essas crianças pequenas em casa. Como é que foi essa fase para ti? Tu já está casada agora há bastante tempo, mas seus filhos eram pequenos na época, né? Faz agora 5 anos. 5 anos que eu tô, né? Então, bom, eu acho que é bastante. Mas, assim, as crianças crescem, para as crianças faz muita diferença, né? Então, meus filhos tinham ali 8, 9, 12 anos, eram numa fase que eles estavam da transição do criancinha para o adolescente. Então, por exemplo, quando o meu marido foi morar em casa, o meu caçula, ele estava numa fase que ele ia toda noite para minha cama. Então, meu marido logo teve que se acostumar, meu marido que não tem filhos, né? Ele não tem filhos biológicos, agora ele adotou os meus 3 filhos, é um super padrasto, um segundo pai maravilhoso. É até curioso isso, de ver esse instinto paterno num homem que não teve filhos biológicos. Uhum. Mas é isso, né? Você tem que... Eu acho que toda mulher, quando se separa e começa a namorar de novo, ela vai pensar, em primeiro lugar, puxa, quem é a pessoa que eu estou trazendo para dentro de casa, né, que vai conviver com os meus filhos, e também nessa pessoa, porque para ele, poxa, toda noite vinha um menininho ali na cama que se enfiava no meio dos lençóis para dormir com a gente, então acho que tem que ter muito diálogo, né? Hoje meu filho já está maior, não vai para a nossa cama mais. Agora ele quer bem distância, né? Bem adolescente. Ele quer mais a distância do quarto. Mais. Mas, Ana, esse momento, assim, né? Os filhos, eu acho que eles abalam, de certa forma, a vida sexual do casal, né? Acho que tem uma coisa muito significativa ali de identidade e até de logística, eu acho, né? Eu acho que tem... Só um detalhe, você já abala, né? Quando é o pai das crianças, quando não Imagina é o pai, pro padrasto, Tem que ser um cara muito legal, ó, selinho de qualidade para esse padrasto aí. Agora, eu acho que a gente precisa ter em mente, né, a perspectiva que o ciclo vital da vida vai impor vários momentos em que o desejo sexual vai diminuir, né, ou pode diminuir, né? Filhos é um deles, né, filhos pequenos, tanto numa questão hormonal, quanto uma questão de cansaço, adaptação e tudo isso. Quanto cansaço, menopausa, né? Quanto trabalho, excesso de trabalho, doutorado, mestrado, né? Quanto eu já ouvi, gente? Eu já ouvi isso muito, essa história de você me abandonou no meu doutorado, no seu doutorado, né? Então, assim, essa coisa é quando você foca a energia de vida numa outra coisa, né? Ou quando você está com energia vital baixa também, que você está com uma energia, né, tentando segurar seus dramas, seus transtornos, seus humores, etc. Então, eu tenho a impressão que a gente tem que ter paciência, sabe? E às vezes as pessoas não têm paciência porque elas não conseguem lidar com determinadas frustrações. Quando o casal está sabendo, está junto naquele projeto, então fica mais fácil de lidar com aquilo. É uma fase, a gente vai ter que encontrar maneiras, tá tudo bem, a gente se ama, né, a gente se reconhece. Agora, o que não dá é para cada um ficar ressentido de um lado. Em silêncio e transformar esse distanciamento da frequência sexual, seja por causa dos filhos, seja porque está nos grandes fantasmas da vida. Você não me ama mais, você não me deseja mais, você está me traindo, bababá, bababá, o nosso casamento acabou, porque é assim que as pessoas fazem.
Ao invés das pessoas dizerem, estou com saudade de você, eu estou com saudade da gente, eu estou sentindo falta da gente juntos, indo tomar um... Você não está sentindo falta disso? E o outro dizer, putz, eu também estou, vamos dar um jeito? Quer dizer, enquanto eu, né, é totalmente diferente eu dizer isso do que eu dizer, pô, você não quer mais transar comigo? Pô, agora você só é mãe? Pô, agora você só quer saber das crianças? Pô, você só quer saber do trabalho? Pô, você... Então, a maneira como a gente fala dos nossos sofrimentos, das nossas faltas, faz toda a diferença para a gente resgatar ou não e entender fases da vida como essa. E tem uma outra coisa quando a gente fala de sexo e de vida afetiva, além dessa coisa das fases, que eu acho muito importante, eu sempre gosto de lembrar de uma cena de um filme chamado American Pie, gente, que eu vi na adolescência, que falava de com quantas pessoas a gente tinha transado, falava que tinha transado e com quantas pessoas a gente tinha transado de verdade. Isso eram os adolescentes comentando, na verdade, no filme. Mas eu fico pensando também o quanto o imaginário coletivo está falando que está todo mundo transando todos os dias, toda hora, porque sim, tudo vem de sexo, né? A gente liga a TV, tem a cena de sexo, vê um livro, tem a música, a pegação, né? O sexo vende, o sexo, né, é um atrativo, como a gente fala aqui. Mas aí a gente cria, às vezes, uma ilusão irreal que tá todo mundo transando toda noite, menos a gente, eu acho, sabe? E aí a gente fica na nossa cobrança e aí cobra o outro, claro, né? Em vez de ter essas conversas, né? E também acho que a gente podia baixar um pouco as expectativas, né? Ó, eu vou ler aqui o primeiro caso, tá? O primeiro caso tem bastante a ver com essa coisa da vida de casal. Eu acho que a gente pode começar a entrar para começar a ajudar muito essa nossa primeira ouvinte. A primeira história é da Heloísa, de 37 anos, que é de São Paulo. Esse, inclusive, eu acho que a Mari vai ter uns bons conselhos aqui. Manda casos. Sou casada há 8 anos e temos 2 filhas, uma de 5 e outra de 3 anos. E apesar do meu marido e eu termos uma boa relação, vejo a vida como pais minando nosso desejo sexual. Temos pouca intimidade, poucos momentos a dois. Parece que todas as nossas conversas e ações são pautadas pela vida das meninas. Meu marido até demonstra o desejo de transar com frequência, mas eu sinto falta de ser seduzida, sabe? Não é que eu não tenha tesão nem vontade. Se eu paro para pensar, é claro que eu tenho desejo de transar também, mas às vezes parece que não cabe na agenda. A carga mental é real. Já me peguei pensando a lista de compras durante o sexo. Muitas mulheres vão se identificar com essa aqui, gente. E quando percebo, já estamos há 1 mês sem transar. Meu marido também ganhou um certo peso ultimamente e sinto até vergonha de admitir, mas acho que isso corta um pouco o meu tesão. Esses dias resolvi chamar uma babá para podermos jantar fora, fazer algo só nós dois. Mas depois de 1 hora no restaurante, percebi que nosso assunto era só sobre as filhas. O balé de uma, o trabalho de escola da outra, quando marcar médico, etc. Como posso resgatar essa vida de casal? Eu acho que esse exemplo aqui é muito emblemático, né? Mari, no Papo de Mãe, quantas mães, quantas vezes você já ouviu alguma coisa parecida? Não, com certeza. E eu acho que sim, tem como resgatar. Bom, tem várias histórias. Eu mesma, né? Eu lembro de às vezes combinar dos filhos irem dormir na casa da avó, né? E para a gente ter um momento ali. E tudo que a gente mais queria era deitar na cama e dormir. Falar, opa, vamos poder dormir, vamos poder acordar a hora que quiser, né? Era a prioridade. Eu acho que o que eu sinto é que não pode perder a conexão, porque eu já ouvi muitas mulheres que simplesmente deixaram de ter relações sexuais, homens, né, também, mas eu ouço mais das amigas, que ficou esse fantasma, não sei o nome certo, a Ana vai me corrigir, mas que era uma coisa que já fazia tanto tempo que então também não vai ser hoje, não vai ser amanhã, eu também não vou tomar iniciativa, ele não toma. Aí vira não tem diálogo, né? E daí perde essa conexão, e quando o casal vai ver, já está, não há meses, mas há anos, sem transar. Às vezes um até está dormindo na sala, o outro está dormindo no quarto. Então, assim, gente, tem que ter diálogo, tem que conversar sobre isso, e tem que falar sobre sexo. Eu acho que ainda acontece muito dos casais terem uma coisa... até de começo de namoro, não, mas ele não falou, então também não vou falar. Pudica, eu acho, às vezes, né? Eu acho que é um assunto difícil, né, então, gente? então, se ele não está afim, aí eu vou me insinuar e vai ficar achando, poxa, mas é o seu marido, né? E também acho que não pode colocar nos filhos esse peso, então, por causa dos filhos, isso está acontecendo.
E é uma coisa também do casal, né? Nenhum se culpar, não é a culpa da mulher ou a culpa do homem, ou se for um casal, né, só de mulheres ou só de homens, mas, assim, eu acho que, principalmente, não pode deixar de ter o diálogo e de falar sobre isso, falar das suas vontades, falar das suas expectativas também, né, e numa boa, eu não sei porquê, mas o tema sexo ainda é muito tabu, entre os casais, entre os pais e os filhos. Então, por exemplo, eu tenho um diálogo aberto com os meus filhos, são adolescentes, né, quero falar sobre sexo para orientar tal, mas daí eu fiquei pensando, puxa, hoje eu vou participar, deixa eu pensar no que eu vou falar, porque meus filhos vão ouvir, porque eles já são adolescentes. Aí você já fica assim, não, o que eu vou poder falar? Porque Imagina o meu filho, Ai, meu mãe, que amor. mico, mãe. Ai, mãe, que mico, né? Imagina o filho da sexóloga, né? Porque eu já aprendi com os filhos também, que assim, quando você começa a conversar sobre sexo com eles, quando é uma coisa, né, tá falando sobre sexo, aí se você vai falar da sua vida sexual, não, mãe, eu não quero saber da Eles sua não vida querem sexual. saber. Eles não querem. Não, Deixa, nem pode, né, gente. ou do histórico com o pai. Deixa detalhe para lá. Ou com um ex-namorado, né? Não, porque eles dão conta. Mas isso que eu aprendi, eu acho que assim, com os filhos, realmente não faz parte do universo deles a vida sexual de pai e mãe, Não e acho faz. que não precisa, né? Então, eu acho que é até uma mudança geracional, né? Isso, assim, acho entender legal. que dá para falar sem... Acho que a gente tem que entender também alguns, porque realmente, se você for pensar, realmente não tem a ver. Você pode falar de sexo com seus filhos de outras maneiras, mas não da sua, né, da sua vida sexual, até da sua sexualidade, talvez. Uma coisa que eu gostei muito que tu falou, Mari, que eu queria saber o que a Ana acha, é de não botar a culpa nos filhos. Então. Porque eu acho isso muito importante, porque de repente eu vejo aqui a Heloísa arranjando, tipo, meio que, bom, eu sou a mãe, este momento, e aí parece que tudo é essa justificativa que é uma justificativa que a sociedade nunca vai criticar, né? Imagina, ela tá só sendo bonito, mãe. Né? Que bonito, ela tá se negando pelos filhos, e ela tá se esquecendo dela. E aí é meio que uma desculpa também, porque aquela já jogou aqui no meio que ela quer ser seduzida, já jogou aqui no meio que o marido ganhou um peso e ela não tá achando tão bonito. Eu fiquei pensando nisso, sabe? Eu super entendo o processo dela, do cansaço, carga mental, maternidade, super entendo, acho que tem um dado de realidade aí, do quanto é difícil a gente preservar a intimidade sexual, até pelo cansaço, o quanto emocionalmente a gente fica envolvida. No entanto, me deu uma sensação meio melancólica, sabe? De que, no fundo, o que ela está falando é do luto dela de não ser da fase anterior. Qual era a fase anterior? Ela não tinha filhos, ela não tinha que se preocupar o tempo todo com o bem-estar dessas criaturas, ela estava mais livre, por exemplo, para usar o espaço de intimidade dela, ou para seduzir, ser seduzida. Então, eu tenho a sensação que não são os filhos só, mas é o luto da fase anterior, sabe? É dizer, olha, de verdade, quando eu não tinha filhos, às vezes as coisas eram mais fáceis, e agora eu preciso dar uma resgatada nisso em mim, né? Porque ela diz que tem vontade, ela diz que tem uma boa relação com o parceiro, me deu outra vontade de perguntar para esse parceiro como ele se sente. Porque eu também não sei o que esse cara está falando também, né? Eu também, porque é interessante, a gente sempre fala muito dessa coisa de que a mulher fica ocupando o espaço da imagem da maternidade, mas aqui neste caso de hoje, o homem está ocupando o papel da paternidade. Ela olha para esse homem, ela não vê nada mais do que a barriga dele e o fato dele ser pai. Quer dizer, cadê o cara que ela se apaixonou lá atrás ou que ela tinha tesão por ele? Quer dizer, onde é que está? Eles estão trocando? Porque tem isso também, né, Bárbara e Mari? A gente sabe, às vezes as pessoas ficam esperando a prática sexual e não desfrutam de outras possibilidades maiores que não a prática sexual. Então, você deitar no ombro, você ficar de mão dada vendo um filme, você ficar acarinhando o corpo do outro, porque o corpo da gente precisa de toque desse alimento. Essa conexão que a Mari estava falando, que ela é emocional também, né? É a conexão do teu dia, o que você está vivendo, quais são as suas... Mas é muito também da conexão física, de você falar que está ali. Às vezes os casais fazem essa associação. Sexo é só a penetração, como eu estava falando no início. Né? Essa flexibilização para ir além disso é importante para a manutenção do vínculo.
E essa coisa, assim, eu me identifiquei com essa coisa que tanto a Mari quanto a ouvinte fala aqui, chamou a babá e chegou no restaurante e só conseguiu falar dos filhos, ou mandou Mas para vai casa da avó falar, e só quis gente. dormir, Porque sim, né, gente, não é tipo, não, hoje então a gente vai ser o casal que a gente não era há sei lá quantos anos, há sei quanto tempo. Aí eu queria até perguntar também uma coisa que já se falou muito, é sobre marcar hora para fazer sexo. Sexo com hora marcada. Funciona ou não funciona na Canosa? Conta pra gente. Super funciona, mas antes eu vou só pegar um gancho. A conversa que ela podia fazer com o marido era essa. Tá lá conversando sobre filho, chegar no meio da conversa e falar assim, percebe como a gente só está falando de filho? Uhum. Né? E não numa coisa, pô, cadê uma nós? realização dos Me dois conta ali, uma né? coisa Uma nova aí. troca. Nossa, cara, nós estamos ficando muito pai, mas vamos fazer outra coisa, sabe? Permitir o assunto vir à tona Exato. e ouvir esse Uhum. cara pode fazer toda a diferença. Então, já é a dica que eu dou. Né? É trazer isso, gente. Eu estou muito mãezona, cara. Estou só falando de filho. O que você acha, né? Sabe? E permitir que o outro também se coloque, né? E eu acho também, vou falar uma coisa até eu tenho uma filha, ela tem uma filha de 5 e uma de 3, eu tenho uma no meio, uma de 4. Eu acho que é uma coisa que ocupa muito a nossa vida mesmo, né? Muda muito a nossa perspectiva. Talvez a Mari, que os filhos já são adolescentes, a Ana, que o filho está entrando na adolescência, a gente começa a fazer. Eu acho que eu fui me resgatando. A Mari fala mais ou menos. Ainda são 3, né, Mari? Sempre tem uma pendência de algum deles. Mas eu acho que essa coisa de a gente voltar a ser a gente mesmo e conseguir falar isso que a Ana falou, do luto e tal, é um processo e vai voltando, vai indo e voltando. Não existe uma agora pronto. Passou, virei a chave, né? Porque é um assunto que ocupa muito a nossa vida, é uma preocupação constante. A Mari fala muito isso da coluna dela, né? Da mãe, que a gente se preocupa com os nossos filhos, a gente tem demandas de educação, a gente tem demandas de tudo, né? De zelo, e aí tem que achar uns buracos na agenda para a gente se conectar, mas é um processo que a partir de agora a Heloísa vai ter que botar na agenda dela também, a parte dela mãe, a parte dela mulher, né? Enfim. Mas, e o pai também, né? Para não ficar Sim. sobrecarregada essa mãe, porque também se fica tudo nas costas da mãe e tal, ele também, o pai, ele tem essa obrigação, né? Não é só o pai que ajuda, como a gente sempre fala, é o pai que divide as tarefas ali. Então, também para que aquela mulher não esteja exausta e só com a lista do supermercado na cabeça, ele tem que estar ali fazendo a parte dele. Uma coisa que até queria saber, Dana, que me incomoda demais, é quando as pessoas falam assim, a fulana fala que ela é profissional, não sei o quê, esposa e mãe, o papel de esposa. Eu ainda acho um conceito tão machista isso, o papel de esposa, porque parece que o papel de esposa é a sua obrigação de transar com o seu marido quando ele quer. Para mim, papel de esposa, em resumo, é isso. Né? Eu acho que, assim, obrigação a gente tem justamente com o filho, de cuidar, de olhar, de prover, né? Agora, obrigação com o marido... Nenhuma. Não temos. Né? Então, nem o marido com a tem que ter o mulher. diálogo, né? Exatamente. Eu acho que, juntando as duas questões agora, que a Mari jogou a bola aqui e a Bárbara tinha perguntado, né? Por exemplo, essa coisa de a gente marcar horário para transar. Eu sempre já falei isso, né? A gente marca horário para tudo, para fazer unha, para fazer não sei o quê, por que não marcar para transar? Mas não é marcar o horário, tipo, nós vamos transar. Não. É um horário para a gente. Se a gente vai transar ou não, X. O que a gente vai fazer? A gente vai dançar, vai escutar música, a gente vai no cinema, a gente vai ficar vendo filme. É assim, em que espaço da minha agenda eu tenho para ir feliz encontrar a minha parceria? Essa é a primeira coisa, né? Eu acho que isso faz todo sentido e você, não dá para ficar esperando o desejo espontâneo vir, gente. Desejo espontâneo, ele aparece no corpo de vez em quando a gente está apaixonado o tempo inteiro, mas depois de um período, às vezes a gente tem que colocar o desejo que responde ao estímulo para recordar a memória erótica de quem é aquela sua parceria, de quem você é. Eu brinco, né? Vou mostrar hoje para você do que eu sou capaz. Sabe assim, aquela mulher, você lembra daquela mulher? Até eu, para eu me recordar, você vai ver só, vou me recordar daquela mulher, né? Sabe? Que tem uma coisa lúdica, tem uma coisa gostosa, que tem uma coisa divertida. É o lazer que a gente tem. É a mesma coisa que você marcar para almoçar ou jantar. Eu acho que essa é a primeira coisa que a gente tem que ter. Agora, me disponibilizar para fazer sexo
quando o meu desejo é dormir, ou quando eu estou pensando em outra coisa, só funciona se eu achar que eu vou me divertir nessa história. E que isso vai fazer bem para mim. Então tá, ó, eu tô sem transar, eu tô super cansada, eu só penso em que não sei o quê, aí o outro vem, a outra vem e me te fala, eu tô a fim de transar. Daí você pensa assim, bom, por que não, né? Se isso vai fazer bem para mim, para o meu corpo, porque isso vai me, sabe, eu vou relaxar, vai ser gostoso, eu vou me sentir desejada, aí tudo bem. O que é diferente de fazer sexo por obrigação, que é o que a Mari estava falando do papel da esposa. Quer dizer, eu vou ter que transar com meu parceiro, por quê? Ou, se não ele arruma outra, a avó da gente já falava, não era assim? Ou porque é minha obrigação. Né? E aí a gente entra também nessa coisa da prevenção da violência, né, Mari? Que a Mari fala, porque... tem muito isso no Instituto Maria da Penha, né? A gente é uma coisa muito importante, inclusive, né? A gente falar um pouquinho. Até para o marido não colocar isso como uma obrigação da mulher, né? Porque se ele coloca que não, ela é obrigada, não, porque hoje eu quero, então a gente vai transar, isso se torna até o que é considerado um estupro no casamento. Se a mulher não quer e o marido obriga, né? Isso é um crime, não é? Claro que é. Aí, claro que é. E é uma medida que eu acho que, assim, bem clara, né? Que é uma escolha da mulher. A gente vai fazer porque a gente está aqui na esperança de que possa ser o porquê não, que a Ana já falou aqui. E olha... Porque pode ser legal, é uma escolha, né? O que eu falei lá no começo, quando não quer, 2, 3, 4 não fazem. É o consentimento que ele vai vir, às vezes numa sedução, às vezes vai ver, tipo, a gente mesmo na nossa cabeça, vou lá, que pode ser rolando. Mas, assim, também a gente tem que saber os nossos limites e deixar claro. E aí, uma coisa que vocês duas falaram, e eu acho que tem tudo a ver com essa história dessa ouvinte, do diálogo, mas que eu acho, por um lado, que às vezes é muito difícil começar esses diálogos. A Ana falou uma coisa que eu achei legal. A gente só falou sobre as crianças. Então, é um gancho para puxar de um jeito leve, para não vir aquela coisa de uma DR pesada, que eu acho que puxar esse diálogo... A Mari falou, é super difícil falar sobre sexo, né? E ainda... virar para o parceiro e falar, não estou feliz, é um atestado também de uma incompetência, às vezes, que o cara pode tomar para si, né? A gente pode até falar de uma masculinidade frágil, enfim. Então, esse diálogo tem um detalhe. Fala, Mari. Não, se a gente pode dar alguma dica, acho que, de repente, você usar um pouco de humor, fazer, às vezes, até uma brincadeira, pode facilitar o começo desse diálogo, né? Às vezes eu brinco com meu marido e falo assim, poxa, hoje a gente podia deitar na cama antes de ficar com sono. Já é ótimo. Porque eu falo que eu sou ótima de cama, gente, eu deito e durmo em 5 segundos. O meu marido fala, você dormiu no meio da frase, assim, eu estava falando, porque acho que a gente fica, eu acordo todo dia às 5:30 da manhã, né? E mesmo quando você fala, eu não queria te desanimar, não, quando eu falei mais ou menos dos filhos, né? Porque a gente fica, eles vão crescer, mas assim, os meus têm 15, 16 e 19. Ainda tem muita demanda mesmo, e aquela coisa, está no quarto, está ouvindo seu filho gritar, jogando joguinho com amigo. Então, assim, acho que e é uma coisa de fase mesmo. Tem todo relacionamento, acho que tem altos e baixos, na vida sexual também, mas se o casal tem esse diálogo, né, essa vontade de estar junto, tem os mesmos objetivos, porque às vezes as pessoas falam, mas o seu marido não é o pai dos seus filhos, então vocês têm outra conversa. Não, você acha, meu marido fala mais dos filhos do que eu mesmo, às vezes eu falo para ele, você está falando muito das crianças, vamos falar de outra coisa, né? Então, é curioso, assim. Agora, acho que tem isso também que a Mari está falando, vamos falar de outra coisa, que coisa? Porque tem isso, né? Também tem um esforço nosso, individual, para encontrar prazer em outros lugares e trazer isso para casa. Quer dizer, se eu estou só de casa para o trabalho para casa, maternidade, não, e eu sei que essa é a realidade de muitas pessoas no nosso país, né? Eu acho que a gente está, quando eu falo de buscar outros prazeres, eu estou falando até de um grupo privilegiado que pode buscar outros prazeres, né? Que tem uma rede de apoio para poder ir sair com as amigas e fazer uma dança, sei lá o quê. Mas, de qualquer maneira, esses outros prazeres fora de casa precisam estar dentro. Até para você ser uma pessoa mais desejante aos olhos do outro. Porque se você fica só ali, do seu trabalho para casa, casa para trabalho, casa, paternidade, maternidade e trabalho, como é que você é olhado pelo outro?
olhada pelo outro. Quer dizer, você fica desinteressante também, porque tudo gira em torno daquela coisa ali, entendeu? Então, é por isso que eu falo, gata, quem pode, vai viajar sozinha com as suas amigas. Vai para um congresso, passa mais 5 dias bebendo com os amigos. Cara, vai viajar, vai assistir, sei lá, não sei o quê, passa o fim de semana fazendo um esporte, sai do ambiente doméstico só, traz coisa nova para dentro de casa, porque você fica mais interessante. Você não precisa ser infiel por causa disso. Né? As pessoas, e ele também, né? Ele a mesma coisa. É um esforço conjunto. Como eu falei, né? Acho que o principal é, esse casal quer continuar junto. Bom, se a gente quer continuar junto, o que a gente pode fazer junto por isso? O que a gente tem para colocar como prioridade, e não acho que é só o sexo, né? É a relação como um todo, né? E é isso que tu falou, ver um filme e tal. Eu tenho uma piada que eu falo para as amigas, que eu falo que a posição papai e mamãe nenhum fazem, porque os dois conseguirem deitar na cama, naquela posição, e ficar ali deitado transando, é porque, tipo, os filhos já estão grandes. Com o filho é pequeno, tu faz ali do jeito que dá rapidinho, um vai ali do ladinho, vai, que é o que dá. É isso aí, vezes, né? É isso aí. Né? Tipo, encaixa aqui, porque aí daqui a pouco vai vir um choro, como a Mari falou, um amigo brigando, brincando, jogando joguinho no quarto, tem que ficar meio alerta. Então, às vezes alguém bate na porta. Tem que ir criando umas possibilidades também, né? E quando essa nossa ouvinte escreve e ela fala que ela quer ser seduzida, ela precisa dizer isso para o marido. Né? Ela estou precisando disso. Né? Não numa cobrança porque, veja, esse casal tem uma dinâmica. Eles estão nessa dinâmica há quanto tempo? 8 anos? 10 anos? A mesma dinâmica. Às vezes, para o parceiro, ele está achando que está tudo bem. Ele está achando que ela está bem. Quer dizer, o quanto que, de fato, ela também está dizendo, olha, puta, estou sentindo falta da Ana de antigamente. Eu estou me sentindo tão broxa. Eu falo às vezes assim, estou tão broxa, pelo amor de Deus, pelo lado, vou fazer alguma coisa, porque eu estou broxa demais. Meu Deus, aí a gente começa a rir, já começa, sabe? É aquela história, né? Vamos ler. É o humor que a Mari falou também, né? E essa coisa dela se seduzir também, né? Ela quer ser seduzida, mas se ela se tornando uma pessoa mais atraente, com mais interesses, com mais até energia vital, como tu falou, Ana, acho que naturalmente aquela energia sexual começa a circular com mais força também na vida do casal. E uma coisa que eu acho interessante também é você falar de si e perguntar do outro, para você ouvir também. Né? Porque às vezes a gente quer falar muito e ouvir pouco. Então, ouvir do outro também. E Mari, você falou tudo agora, porque às vezes a gente não pergunta para não ouvir do outro que o outro tem, para falar da gente. Quer dizer, a hora que eu lanço, a hora que eu broxante, a hora que eu lanço o assunto, tudo pode acontecer, né? O outro pode dizer que também não tem tesão por mim, que também, sei lá. Então, às vezes as pessoas não falam para não escutar ou não enfrentar o dilema. E eu vou dizer para vocês, a gente só resolve conflito de casal se você enfrentar o dilema. Uma coisa que eu queria perguntar para vocês, que muitas mulheres acabam comentando no programa ou mandando perguntas assim, o sexo ele é fundamental para manter um casamento? Ou dá para manter um casamento por anos sem relação sexual nenhuma? Como é que Se os dois forem assexuais, dá para manter sem, né? É porque tem isso, né? Tem pessoas que não têm o sexo como uma prioridade, tem pessoas que se masturbam e não precisam da relação sexual, e isso não as incomoda, porque a gente sempre vai pensar no prejuízo para o indivíduo e para os que estão em torno. Eu não transo, para mim está tudo bem, porque eu me masturbo, eu não estou nem aí. E para minha parceria também está tudo bem, então eu não tenho um problema. Agora, quando um chega e diz, tá ruim para mim, eu já tenho um problema. Não importa que é aquele que está dizendo, o problema é do casal. Tem alguém querendo mais do que o outrem. Então, agora a gente tem um problema. E a gente vai falar mais sobre isso no próximo caso, mas antes a gente vai fazer um pequeno intervalo. No cantinho do Parque Antártico, onde eles ficavam refugiados, cantavam: o Cléo morreu, a Mancha se fudeu. Em 1988, um assassinato do lado do estádio do Palmeiras marcou a história das torcidas no Brasil. A rivalidade entre as principais organizadas aumentou e a forma de torcer dentro e fora dos estádios nunca mais foi a mesma. O
podcast Futebol Bandido agora se chama UOL Esporte Histórias. Nessa terceira temporada, a gente descobriu documentos inéditos que revelam detalhes dos primeiros anos das organizadas. Uma jornada cheia de festas, brigas, reviravoltas e despedidas precoces. Todas as violências que você vê em ônibus, em estádio, em qualquer lugar. Não é ponto de uma que não tem torcida uniformizada hoje. Você pode ouvir o UOL Esporte Histórias sobre Meninos e Porcos no site do UOL e no seu agregador de podcasts preferido. Agora a gente vai ouvir a história da Gabriela, de 46 anos, de São Paulo. Manda casos. Eu e a minha esposa estamos juntas há 4 anos, e é evidente para mim que eu tenho mais desejo sexual do que ela. Desde o começo da nossa relação foi assim. Logo no começo, no fogo da paixão, eu queria transar 2, 3 vezes por dia, e ela já estava feliz com uma vez. Como sempre soube que eu tinha um desejo acima da média, deixei passar, achava normal. Mas agora estamos numa seca braba e parece que não tem jeito de virar esse jogo. Há 6 meses, uma ex me contatou no Instagram, nos reencontramos e começamos a ter um caso. Minha atual não sabe, claro. Com essa outra é só sexo, mesmo. Nossa relação no passado era péssima, só tínhamos o sexo em comum. E é isso que nos une novamente. Até tentei dar um basta. Aí me masturbo, uso sex toys, mas o sexo em si faz falta. E aí recorro de novo para ex. A gente transa, vai cada uma para um lado e sinto que sou uma esposa melhor. Mas essa vida dupla cansa, né? Queria ter uma relação mais sexual com a minha atual, mas não me conformo em fazer sexo só de 15 em 15 dias. Esse é bem um exemplo que a Ana estava falando antes do intervalo, né? De um desejo que aparentemente aqui, pelo que ela está nos dizendo, que já são 2 pessoas com um nível de desejo dispar, né, desencontrado. Não sei se tem como encontrar isso em algum meio do caminho, ou se vai ter que manter um caso extraconjugal, de repente até abrir junto, não sei, Ana Canosa, conta aí pra gente. Pois é, né? É o dilema da frequência. Eu fico pensando nessa questão da atração, desses componentes de atratividade de um relacionamento. A gente não tem só atração sexual, você tem uma atração que a gente chama de emocional, né? E uma atração que a gente chama de romântica. A romântica tem a ver com a relação de compromisso. Eu tenho vontade de compartilhar com você minha vida. Então, a sexual tem a ver com o sexo, desejo. E tem também uma outra atração que é emocional, que é o desejo de ter intimidade emocional. Então, eu não sei o quanto a parceira dela, para a parceira dela, a atração emocional e romântica é mais importante do que a atração sexual, né? E para ela, talvez seja a atração sexual que ela tenha com a parceira esteja fazendo muita falta. Então, assim, como é que ela vai ter que pensar, como é que eu vou lidar com esse relacionamento? Porque é difícil. Teoricamente, é fácil a gente dizer dessa redescoberta sexual num casamento, sabe? Num casal. Teoricamente. Por quê? Porque, com o tempo, as pessoas vão voltando para o ritmo natural delas. Quem prioriza... Tem o fogo da paixão ali, que tá todo mundo exatamente. Tentando, até pelo encantamento, né? Querendo se conectar né, no ritmo do outro. E na terapia sexual, a gente também percebe isso. O que acontece? Quando os casais vão para a terapia sexual, porque estão sem transar, sei lá, tem várias questões, no início, quando o casal foca no vamos falar sobre isso, vamos fazer, eles fazem e voltam a transar. Se esse casal não prestar atenção, a tendência de voltar para o ritmo anterior é muito grande. Principalmente aquela pessoa que não prioriza tanto sexo, que tem outros prazeres na vida, que não tem tanto desejo sexual assim. Então, sempre vai ter esse dilema, um quer mais, outro menos. O que dá para fazer? Dá para se disponibilizar mais? Dá para criar momentos de erotismo maior? Dá para trabalhar o erotismo? Dá. Mas ela tem que lidar com a realidade de que é díspare. E o que ela vai fazer com isso? Aí ela tem que escolher. Ela faz sexo fora do casamento, ela conta, ela abre relação, né? E ela vai ter que lidar com alguma frustração, porque talvez a parceira dela não esteja tanto interesse mesmo assim. É uma escolha também. E aí tu acha que tem que alinhar as expectativas, eu acho, né? Assim, tipo, o quanto eu posso... As duas podem ceder ali um pouco nessa dança, mas também isso que a gente falou também, né? Mas também sem trair a sua vontade, sem
sem se colocar muito em prol só do desejo do outro, né, e pautado pelo desejo do outro. Eu acho que é bem difícil. A Mari falou de se dá para viver sem sexo. Eu conheço casais que se dão super bem, que transam super pouco, sabe? Porque eu acho que é uma coisa dos dois, que eles se... E estão aí fazendo várias coisas juntos, estão viajando, são carinhosos, mas para eles o sexo em si ali, até, né, o da penetração, que a gente fala que não é só isso que é o sexo, mas para eles não é tão importante. E aí eu acho que essas pessoas têm que se encontrar na vida, né? O ideal é que essas pessoas se encontrem, mas nem sempre acontece, né? Por isso que, de novo, acho que a gente chega na questão do diálogo, né? De entender qual a expectativa do outro para chegar a uma conclusão, se o objetivo é comum ali, para ter combinados. A Ana comentou, se vai abrir a relação, se não vai, porque também, quando a pessoa resolve ter, né, você tem um relacionamento ali, se você resolve estar com outro, será que você não tem que ter um combinado? Se vai estar aberto, vai estar escondido, como é que vai estar? Até para medir assim, os riscos e as consequências. Então, tudo bem eu estar com outra pessoa e correr o risco de perder essa? São várias questões envolvidas aí. Por isso que acho que aquele ditado, né? O combinado não sai caro. Você, não sei, né? Você precisa combinar isso? Ou tem muita gente que não combina nada e acaba tendo relações extraconjugais, não sei. Mas... E o combinado, às vezes, sai caro, eu acho, sabia? Eu acho que a gente tem que mudar um pouco esse ditado, porque nem é todo mundo... Na teoria, né, Ana, acho que tu combinado sai caríssimo, galera. As pessoas acham que a gente tem a segurança do combinado. Pode ir, as pessoas acham. As pessoas têm essa história de relação aberta, eu sempre fico pensando, gente, vai dar certo isso. Olha, as pessoas têm uma fantasia. Olha, uma fortuna, eu fico pensando, porque é isso, as pessoas têm uma fantasia de que a relação não monogâmica vai resolver todas as questões. De fato, quando a gente pensa que você pode ter, por exemplo, uma atração emocional e de intimidade com uma pessoa e não ter atração sexual por ela, então, e você pensa assim, bom, a gente quer tudo na mesma pessoa, a gente quer o sexo, o desejo, a gente quer a intimidade e o compromisso. Tá, isso o ideal romântico vendeu para gente. Beleza, e quando falta uma parte, um vértice do triângulo, como é que faz? Eu preciso viver frustrado com isso, eu preciso ter uma relação extraconjugal, e aí o que os não monogâmicos vão dizer? Gente, não precisa viver assim, eu posso suprir essa necessidade numa outra relação. E eu acho que sim mesmo, eu acho que ok. Só que para nós que vivemos num exercício da monogamia durante tantos séculos, a minha geração, a geração depois da minha, é difícil, porque você está muito habituada a viver de um tipo. Então, mesmo que você abra a relação no combinado, quando você percebe que o outro está mais interessado, você percebe que o outro está apaixonado, meu bem, né? É difícil lidar com isso. Então, precisa ter um investimento nessa proposta e um investimento na relação primária. Né? Como diz o Christian Dunker, ele diz o seguinte, para você ser poliamoroso, você precisa saber amar muito bem. Você precisa saber amar muito bem, todo mundo. Não dá para você amar aqui e deixar o outro daqui, porque o daqui vai ficar inseguro sobre isso. Não estava nem inseguro, agora fica. Então, então assim... Porque como é que você... Não, vai ser só sexo, mas daí é isso, você não controla, você vai ter esse envolvimento emocional. E não controla as emoções dos outros também. As nossas já não controlam, imagina dos outros. Né? Então, como as pessoas sabem que esta conversa é difícil, e eu vou dizer, é difícil mesmo, né? Mas ela é possível de fazer, para quem está afim, para quem quer olhar para isso, para quem quer, sabe, é super possível, é super possível viver poliamor, é super possível viver relação aberta. Agora, é uma conversa difícil de fazer. E aí as pessoas, o que elas fazem? Eu não vou fazer a conversa, porque ela é difícil, o outro não vai aceitar, aí eu vou ser colocado na parede, aí eu vou ter que fazer uma escolha, eu não quero fazer escolha. E vai fazer uma confusão, então eu vou manter a infidelidade. Só que eu vou dizer para a amiga, a hora que a sua parceira descobrir a traição, meu bem, e eu não estou falando de um olhar moral, eu estou falando de quem está 35 anos no consultório escutando dor dos outros. É muita dor.
É uma Porque dor, é uma traição. é uma É isso que dor, a gente fala, é uma traição em todos os sentidos, né? Porque tu porque trai o ideal do relação, a é isso pessoa que aí, tu acha que a outra pessoa era, as mentiras. é Todo mundo uma dor. fala, porque muita Você gente entra em fala, porque tem que contato, combinar. O pior mesmo, muitas vezes, não é o trair, né? O ato de ficar com outra pessoa, mas aí ficou conversando com a A ex. mentira, a A mentira. mentira. Saiu, falou que ia na padaria e foi encontrar a ex, voltou com o pão frio então, já, né? Tipo, você entra em isso tudo que vem contato, junto é uma dor, eu acho, Ana, que deve ser não, assim. e você entra em contato com a sombra do outro, que é que é capaz de mentir, manipular e o caralho a quatro, e todo mundo é, e com a sua. Se você está no lugar de quem está traindo, você tem que dormir à noite dizendo assim, puta que pariu, tô mentindo, tô traindo. Então E você aí também tem aqui que esse entrar com a discurso sua. dela, porque aí esse É. discurso dela aqui, da nossa ouvinte, ela fala, não queria estar traindo. Assim, dá Ah, até um pouco de é. raiva, né? A gente pensa, mas eu sei que tem honestidade aqui. Não, E, todo o meu claro, amor, tem muita honestidade, mas eu não queria estar traindo, eu queria estar transando com a minha mulher, mas ela não quer, então a outra é no só ideal ela sexo. queria. A outra é só sexo. Eu vou lá, resolvo e volto uma esposa melhor. Olha essa frase, eu volto uma esposa melhor. Então ela tá se justificando já Então pelo que ela ela tá está fazendo, dizendo, né? o que ela está dizendo, né? Então, como eu estava falando, né, tem esse você olhar para a sua sombra, e a pessoa que foi traída, ela entra na sombra dela também, porque ela, de repente, ela nunca foi ciumenta e se descobre ciumenta. Fala, pô, eu estou num lugar que eu nunca experimentei, nunca tive ciúme, agora eu estou fazendo loucura, eu estou indo atrás da pessoa, nunca foi assim, porque você entra, né, a inveja, o dilema, diga, Mari. Não, eu ia falar, não sei se é bobagem que eu vou falar, mas pensando como mãe, eu acho que quando tem filhos, você se sente mais traída ainda, né? Porque você fala assim, puxa, não transa porque tá todo mundo cansado. Tá? Então, enquanto eu tô aqui cuidando das crianças, não sei o quê, fazendo toda essa função, o outro tá lá ou a outra tá lá, né? Eu acho que pode ser filhos, mas eu acho que isso se aplica em outras coisas no relacionamento. Tava aqui lavando uma louça, entendeu? Tava aqui fazendo uma coisa que ele podia estar me ajudando. Cuidando da casa. Cuidando, e o dilema então, assim, né? E volta para onde? Volta para o dilema do desejo, de todos nós, de todas as pessoas humanas. Então, veja só, o que ela está dizendo? Tem um desejo meu que está em falta, o que nós vamos fazer com isso? Né? Às vezes o desejo, a falta do desejo, ela é satisfeita em outras coisas, em outros prazeres, como a gente estava falando, não precisa ser só na questão sexual. Ela fez um arranjo. Eu entendo o que ela está fazendo, eu entendo ela dizer eu volto melhor, eu super entendo. Quando ela fala isso, ela está dizendo assim, ó, eu estou satisfazendo aqui, e eu, aqui nessa relação, eu nem perturbo a minha mulher, porque eu fico enchendo o saco dela querendo transar mais, então nem deixo ela também numa situação ruim, e usufruo daquilo que a gente tem de melhor, que é eu acho ótimo. Agora, coloca isso então, faz isso, traz essa possibilidade. Porque vai que ela também está pensando isso. Vai que ela acho que tem que trazer a possibilidade. Uma outra coisa que eu queria... A conversa tem que vir assim, ó. Eu vou falar meu conselho. A Ana fala se está certo ou não. Eu acho que a conversa tem que vir assim, tipo, pelas beiradas. Assiste um filme sobre o tema e fala, o que tu acha? Não chega já com todas as cartas na mesa, porque se a outra está totalmente perdida, assusta essa conversa que a gente falou, né? Do combinado que pode sair muito caro. Mas eu não acho que essa conversa já deve estar rolando, hein, eu acho. Ah, bom, pode ser, né? Porque assim... Né? Chegar com eu acho que é o que você até falaram, não precisa falar sobre sexo falando sobre sexo, né? Assim, dá para falar de outras coisas até chegando à conexão do casal, na relação, para não ficar essa conversa pesadíssima, que vai acabar ficando talvez, né? Dependendo do caso do casal e tal. Agora eu também queria marcar uma coisa importante aqui, só para a gente fazer essa marcação importante, que é a questão dessa fantasia que as pessoas têm às vezes, que as mulheres lésbicas, elas vão perdendo o desejo ao longo do tempo, e que elas não transam tanto, porque elas são mais ligadas ao amor. E, gente, bullshit, né? Isso, você sabe que existia até antigamente, mas bem antigamente, estou falando, gente, do século XX, até uma expressão que era o leito de morte das lésbicas. Então, que fazia uma comparação entre mulheres hétero e mulheres lésbicas, que as mulheres lésbicas, ao longo do tempo, iam deixando de transar, porque eram duas mulheres. E era um conceito extremamente preconceituoso, né? Porque vai naquela história de tudo. Homem é que tem tesão, a testosterona que é responsável pelo tesão, mulher não tem tesão, portanto, juntou duas mulheres, ferrou.
Era isso essa a que Maria falou, ideia. do papel da esposa, aí a gente vai É. juntando tudo que a gente falou aqui hoje, de que o E- cara é que parece que o homem que está pautando o desejo dos casais, né? Dos trisais, não, enfim, né? queria até Fala, Mari. falar agora, como no caso das mulheres separadas, né, que eu tive um período que eu fui divorciada, separada, me surpreendeu o quanto de preconceito tem, o quanto de machismo tem em relação à mulher separada. Assim, eu vivi coisas que eu não imaginei que eu fosse viver. Então, por exemplo, na hora que você tira a sua condição casada lá na rede social, tem um monte de homem que escreve mensagem no particular, se oferecendo, homens, inclusive casados, se oferecendo para você como se você tivesse assim, à beira do Na abismo, tipo, na necessidade. necessidade, estou desesperada, né? Como se a mulher, ela não pode ficar sozinha, ela não pode ficar sem sexo, então, se colocando à disposição, digamos. Eu me senti muito invadida nisso, achei que é um assédio, é uma coisa, poxa, o fato de eu não estar mais casada não quer dizer que eu estou disponível, né? Tem isso. Outras situações que eu passei, assim, ela separou, então é como se você virasse uma ameaça em alguns ambientes. Algumas rodas. Então você é tirada do grupo de casais, dos pais daqueles amiguinhos da escola do filho. Você fala, mas por que eu fui tirada dali? Aí você começa a perceber que você é vista como ou uma predadora sexual que vai sair dando em cima de todos os homens, casados inclusive, ou os homens olham feio porque você pode ser má influência para as mulheres, que você descobre que se aquele, né, não, meu casamento já está ruim, essa aí teve coragem de se separar, vai fazer Vai a dar cabeça da ideia. minha mulher. Gente, e assim, isso em 2015, né? Eu achei que esse tipo de coisa não existisse, mas existe. Então, tem toda uma fantasia na cabeça das pessoas, ou em relação às relações O homossexuais, julgamento, né? o julgamento, a quarentona separada, né, que está aí desesperada, então você passa por situações assim realmente estranhas. Porque eles querem, é muito curioso isso, porque é uma maneira de te julgar pelo sexo, né? E não pelo que tu está vivendo, que é às vezes uma separação, ou uma outra procura de um outro momento de vida, enfim. E aí tu já é olhada, atravessada pelo fator sexual. Muitos paradigmas para serem quebrados. Dito isso, Ana Canosa, a conversa tá boa. O que aprendemos com tudo isso? Clímax. Bom, vamos lá. Nós aprendemos que a diferença de ritmo sexual é uma das queixas mais comuns de consultório das pessoas, justamente porque é meio óbvio mesmo, cada um de nós tem um. Vale marcar dia para namorar, curtir espaço de intimidade e botar o desejo responsivo para jogo, sempre pensando que isso pode ser bom para mim, antes de pensar que isso só pode ser bom para o outro. A gente aprendeu que é preciso desconstruir o mito do desejo espontâneo. Ao longo do tempo, as pessoas em relações de compromisso vão mesmo ficando cada vez mais responsivas. E está tudo bem. A gente aprendeu que filhos são ótimos, mas invadem o campo da sexualidade de um casal. Não tem jeito, faz parte do ciclo vital. Se de um lado pode faltar sexo, os casais que privilegiam a intimidade também são capazes de abrir o campo, buscar outros estímulos, ampliar horizontes e ficarem menos focados na genitalidade. Isso pode alimentar a alma e a intimidade do casal. Nem sempre é possível ter os 3 tipos de atração, romântica, sexual e emocional, com a mesma pessoa. Relações não monogâmicas podem ajudar casais com o dilema da falta de atração sexual, mas é preciso ter coragem para ir fundo nesse assunto. A gente aprendeu que mulheres lésbicas vivem conflitos semelhantes às mulheres heterossexuais. É importante desmistificar a ideia de que mulheres lésbicas não têm tesão ou que as divorciadas estão aí loucas para transar com todo mundo. É importante redesmistificar e reconsiderar essas coisas. E a gente aprendeu que contato físico tem sido apontado em muitos estudos como ingrediente fundamental para alguém se perceber amado, compartilhando o compromisso de fazer a relação florescer. Os casamentos mais felizes não são necessariamente aqueles em que os parceiros têm uma vida sexual mais ativa. Em vez disso, os casais mais satisfeitos são caracterizados por ter uma vida sexual satisfatória e uma vida emocional calorosa.
Foi bom para você? Adorei. Ela sempre arrasa. Nesse momento, ela faz Adorei. essa mágica, Mari, que a gente fica assim, ó, É bate isso palma. aí. Eu tenho visto. E agora, foi bom para você, o quadro em que trazemos boas indicações para os nossos ouvintes, de livros, podcasts, filmes, séries. Ana Canosa, começa, porque esse aí é tudo. É tudo. Gente, série da Netflix, Como Criar um Quarto do Sexo. Eu amei num nível. Então, é uma série, é um tipo de um reality show desses de transformação de ambiente. É uma design de interiores, é uma senhora, e ela ficou especialista em decorar quartos de sexo. Então, ela vai na casa dos casais que estão no programa. É legal porque os casais são extremamente diversos, então a gente vai ter casais mais jovens, de raças e etnias diferentes, de orientações sexuais diferentes. Tem uma família poliafetiva, né, que vai criar um quarto, e ela cria um quarto enorme, tentando conjugar o desejo de todo mundo. E ao longo do episódio, ela vai fazendo perguntas e vai explicando um pouco, né? Qual é a motivação desse casal? Por que eles querem um quarto só para sexo? E aí a gente vai ver o casal que está cheio de filhos, a gente que não tem mais espaço na casa, vai ver o outro que trabalha demais, vai ver diferenças de personalidade, a mulher que é mais romântica e o cara que é mais sabe, racional e que faz aquele sexo mais racional, exatamente, mais pragmático. E aí ela vai pesquisando e ela pega o cômodo que o casal ou a família poliafetiva quer transformar e transforma esse cômodo num quarto do sexo. Guardadas as proporções norte-americanas, porque ela é inglesa, mas ela mora nos Estados Unidos, e aí, às vezes, tem uma coisa um pouco exagerada, do dourado, umas coisas assim. Mas, guardada esse traço cultural, ela tem muito bom gosto, e eu acho que os casais podem iniciar a conversa assistindo uma série dessa, e dizer, será que a gente precisa de um quarto do sexo? Como seria as fantasias sexuais? O que falta para a gente? Então, se tem aí uma dica para a gente começar a falar, ou a diferença de frequência, ou da minha insatisfação do querer ser seduzido ou não por você, assista o Quarto do Sexo com a sua parceria e inicie essa conversa a partir, né, da observação que quebra-gelo vocês ótimo, assistem. né? É ótimo. É um quebra-gelo ótimo. E se não puder fazer um quarto, se não puder fazer um quarto em casa, foge para um motel, né? Que acham que só os alunos vão para o motel. Aliás, mas os casados Mari, também podem ir, né? Mari, claro. eu falei para a Bárbara que eu ia dar uma dica para o mercado imobiliário, que eles tinham que começar a fazer casas no Brasil com porão. Porque a gente vai ver na série que, como são casas norte-americanas, quase todas têm porão, então eles fazem no porão. A gente não tem nem quarto para dormir, né? Às vezes, a realidade é essa. Mas, enfim, tem alguns casais que transformam o próprio quarto. Já dá umas dicas aí, ó. Não, dá para fazer um canto do sexo, né? Às vezes não é um quarto, mas é um cantinho, é uma coisinha que tu traz um gadget, né? Pode. Isso mesmo. Tranca para as crianças, tranca para as crianças. Tranca para as gavetinhas. Ou, como a Mari falou, também pode pegar essa energia e levar para um motel. Ó, eu vou deixar a Mari, nossa convidada, por último, eu vou dar minha indicação. A minha indicação é a série Made for Love, é da HBO Max. Ela, na verdade, é uma história meio de ficção científica. Ela conta a história da Hazel, a personagem. Ela é casada com um bilionário da tecnologia, tipo uma mistura de Elon Musk com Steve Jobs, com Bill Gates, enfim, um cara que inventou um negócio incrível. Só que ela vive um relacionamento muito tóxico. Mas é aquilo que a gente falou. É um relacionamento que aparentemente está maravilhoso para quem tá vendo de fora. E eles transam, eles têm, tipo, sexo na agenda, eles transam sempre, e ela tem que, inclusive, responder para um aplicativo se o sexo foi bom, foi ruim, que nota ela dá pro sexo. E isso me chamou muito a atenção na série, como eles lidam com o sexo de uma forma burocrática e que não adianta nada. Porque a conversa, ela não tem emoção. Ela não, tipo, meio checklist, né? Que é aquilo que a gente falou, fiz sexo por fazer, então, ok, e bora para o próximo, e aí não adianta nada, né? Isso não é um casal, não é pela quantidade de vezes que eles transam, que eles são um casal feliz, muito pelo contrário, nessa história depois vai desenvolvendo uma relação bem, bem complicada, mas essa parte específica dessa discussão me chamou muito a atenção, de como nesse caso aqui,
tanto a quantidade não tinha a ver com a qualidade, quanto a conversa não era sincera, sabe? Eles não estavam ali dispostos a conversar de verdade sobre o que estavam sentindo, eles estavam meio que só preenchendo tabela. Então é Made for Love na HBO Max. Mariana Cocho, querida convidada, conta o que tu trouxe pra gente. Gente, eu vou deixar como dica o livro que eu estou lendo agora, que está aqui do meu lado até, ó, esse aqui, ó. O Parque das Irmãs Magníficas, da Camila Souza Vilada, é uma autora argentina. Ela é uma mulher trans e ela traz aqui uma história muito interessante sobre esse universo, né, das pessoas trans e de como ela se descobriu, então toda a relação com a família e da sexualidade. Eu acho que é um livro que pode ajudar até a gente a combater o preconceito, né? Que a gente sabe, por falta de conhecimento, muitas vezes a gente tem preconceito, então para entender esse universo e falar da sexualidade também dessas pessoas, para a gente abrir aí a mente, porque a gente sempre tem o que aprender. E é uma história que pega muito, sabe? Você não consegue, aqueles livros que você começa a ler, não consegue parar de ler, puxa, o que vai acontecer com ela? E tem muita emoção, muito afeto nas histórias também. Recomendo. Legal. Ótimo. Mari, super obrigada pela tua presença, o papo foi uma delícia. Ouvintes, obrigada por ouvirem até aqui. Ana Canosa, mais uma vez, obrigada pela companhia e até o próximo programa. Até lá. Eu que agradeço. Tchau, tchau. Tchau. Você pode mandar a sua mensagem para o Sexoterapia nas redes sociais de Universa_UOL. Sexoterapia tem a apresentação de Ana Canosa e Bárbara dos Anjos Lima, captação de João Pedro Pinheiro, edição de áudio de Isabel Rani, edição de vídeo de Danilo Correia, produção de Natália Mota, design de Eric Fiore, motion design de Leonardo Henrique, direção de arte de Gisele Pungan e René Cardilho, coordenação de Débora Miranda e Juliana Carpanês. O projeto também conta com Antônio Morel e Tatiana Esquibuola, gerentes de conteúdo, e Murilo Garavello, diretor de conteúdo UOL. Wow.